Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta sexta-feira, dia 29 de julho, os índices do desemprego, da informalidade e da renda do trabalhador no Brasil. É uma nova pesquisa do IBGE. O Ministério da Saúde registra a primeira morte por varíola dos macacos. Foi em Minas Gerais. Estudantes que tiveram supervisão de uma falsa biomédica vão ter que refazer o estágio. A farsante foi presa. E também está preso um homem que manteve a família refém por 17 anos no Rio de Janeiro. Você também vai ver, depois de Brasília, a tecnologia 5G chega a mais 3 capitais do país. E quem tem antena parabólica precisa tomar algumas medidas para garantir o sinal. E ainda, produtores de mel de Agudos no interior de São Paulo ampliam os negócios e crescem na exportação. Agora no Brasil TV. O desemprego no Brasil caiu para o menor patamar desde 2015, mas muita gente ainda está trabalhando na informalidade. Foi muita procura até conseguir o primeiro emprego. A Ana Beatriz está desde maio trabalhando de carteira assinada como auxiliar de produção. Recebi a ligação falando que tinha uma entrevista, aí no mesmo dia eu já fiquei ansiosa, vim pra cá, fiz a entrevista. E já no dia seguinte já começar a trabalhar, fiquei muito feliz, eu estou muito feliz por estar aqui. A fábrica de produtos para a saúde infantil, onde a Ana Beatriz conseguiu o emprego, mais que dobrou o número de funcionários nos últimos 3 meses. No início do ano, eles funcionavam em apenas um turno. Agora, a fábrica funciona em 3 turnos, 24 horas. Dando oportunidade não só para aqueles que já eram experientes, que estavam disponíveis no mercado, mas trazendo essa galera jovem, né, que está querendo o seu emprego, que está a fim de fazer acontecer, e isso fez com que a empresa hoje operasse de uma forma bem mais eficiente e buscando novos horizontes. Os 50 novos funcionários da fábrica estão entre os 3 milhões de brasileiros que conseguiram um emprego entre abril e junho. De acordo com a nova pesquisa do IBGE, divulgada hoje, o número de pessoas ocupadas atingiu o maior valor da série histórica, que começou em 2012. São mais de 98 milhões no mercado de trabalho. O desemprego vem caindo no Brasil. Há um ano estava acima de 14%. E agora, no trimestre que terminou em junho, caiu para 9%. É a menor taxa para o período desde 2015. Ainda assim, mais de 10 milhões de brasileiros estão em busca de emprego. O número de trabalhadores informais nunca foi tão alto. São 39 milhões trabalhando por conta própria, sem CNPJ ou carteira assinada. Agora, a taxa de informalidade está em 40%. A Alessandra perdeu o emprego na pandemia e agora faz bicos para conseguir uma renda. E vem me sustentando com os bolos que eu faço, trabalho com quentinha, trabalho em buffet como garçonete, copeira. A renda média do trabalhador ficou estável de um trimestre para o outro, R$ 2.652, mas caiu mais de 5% no ano. A pesquisa também aponta que o número de trabalhadores com carteira assinada cresceu no trimestre encerrado em junho. São 908 mil pessoas a mais no mercado formal. A Ana Beatriz está comemorando e já pode planejar um futuro ainda melhor. Desde quando eu entrei aqui, eu já me sinto já como outra pessoa na cabeça. Eu senti que amadureci muito aqui também. Aqui, esse trabalho me ajuda muito na faculdade, me ajuda fora da faculdade, me ajuda em casa, me ajuda em muita coisa. Na Bahia, o número de pessoas que trabalham por conta própria triplicou em relação ao período anterior à pandemia. Elisânia trabalhou como costureira por 3 anos e meio em Minas Gerais. No ano passado, ela resolveu montar o próprio negócio aqui na Bahia. Veio para a Avenida 7, em Salvador. Meu salário dava para mim tirar 1.800 de carteira assinada. Só que aí eu achei muito pouco. Tá melhor aqui? Tá melhor, graças a Deus. Segundo o IBGE, no primeiro trimestre de 2022, o número de trabalhadores informais na Bahia passou de 3 milhões e 200 mil pessoas, o que representa mais da metade de toda a população ocupada, um crescimento de 15,4% em relação ao primeiro trimestre de 2021. São mais de 429 mil pessoas trabalhando dessa forma no estado em um ano.
Salvador tem hoje 14.783 ambulantes licenciados, 535 trabalhadores a mais que no ano de 2019, antes da pandemia. Mas a associação, que representa a categoria, estima que esse número seja 3 vezes maior. Mais de 40 mil pessoas atuando como ambulantes na capital. As pessoas nos procuram diariamente, né? Procurando saber como é que faz para ter uma barraquinha, para trabalhar na rua. Porque é uma das portas que se abre, é a única que se abre. E eu digo sempre que é sem preconceito. Aqui você chega, independente de escolaridade, independente de qualquer coisa, sempre cabe mais um. Com o crescimento do mercado informal aqui em Salvador, novos espaços foram surgindo. No ano passado, foi criado aqui do lado da Avenida 7, o Beco da Beleza. Mais de 20 pessoas trabalham aqui com designer de sobrancelhas. Uma oportunidade para quem perdeu o emprego ou então não tinha condições de montar o próprio salão. Júnior diz que sem pagar o aluguel e outras taxas, consegue baratear o serviço e atrair mais clientes. Cobra quanto por uma sobrancelha aqui? R$15. Se fosse num salão? Se fosse num salão é 50, 60. Os clientes agradecem. O preço é bom e o resultado é melhor ainda. E quem mora na Bahia ainda tem que enfrentar sucessivos aumentos do preço do gás. Vem mais um por aí. O aumento de 8,2% começa a valer na próxima segunda-feira. Segundo o Sindicato de Revendedores de Gás, o botijão de 13 quilos deve ficar entre R$ 6 e R$ 8 mais caro. Será o 5º aumento deste ano. O primeiro foi em fevereiro, quando o botijão passou para R$ 120. Agora veja a diferença. Em 2020, o botijão custava metade, R$ 60. Agora já vai chegar a R$ 130. Não tá fácil, não. O Ministério da Saúde criou um centro de operações em emergências para acompanhar os casos de varíola dos macacos. Hoje foi confirmada a primeira morte pela doença no Brasil. Um homem de 41 anos, de Uberlândia, que tinha várias comorbidades. No boletim mais recente do começo da semana, a Organização Mundial reconhecia 5 mortes pela doença, todas na África. Aqui no Brasil, a varíola dos macacos já foi identificada em 15 estados e no Distrito Federal. Até o momento, o país registra 1.066 casos confirmados, sendo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais os estados com maior número. Ontem mesmo, a cidade de São Paulo confirmou os primeiros 3 casos de varíola dos macacos em crianças. Em nota, o município disse que elas estão todas em monitoramento sem sinais de agravamento. A Prefeitura de São Paulo diz ainda que instituiu protocolos para toda a rede pública e privada para o atendimento dos casos suspeitos. E o acompanhamento da evolução dos casos é considerado fundamental para buscar uma estratégia de enfrentamento da doença no país. O Ministério da Saúde instaurou hoje um centro de operação em emergências para analisar a situação epidemiológica e elaborar um plano de vacinação contra a varíola dos macacos. A previsão inicial, segundo o Ministério da Saúde, é que sejam compradas 50 mil doses da vacina contra a varíola dos macacos. E o esquema de imunização deve ser de 2 doses, com intervalo de 30 dias. Mas ainda não há previsão de chegada dessas doses, que estão em fase de negociação com a ajuda da UPAS. Os primeiros casos que tivemos tinham uma relação claramente de viagem a países que já estavam com surto ativo, mas hoje no Brasil nós temos uma transmissão comunitária, né? Daí a grande importância das pessoas, ao sentirem qualquer sintoma, procure a unidade básica do seu médico. No último sábado, a Organização Mundial da Saúde decretou que a doença é uma emergência de saúde pública de caráter global. É uma forma de elaborar uma ação coordenada entre os países. A varíola dos macacos é causada por um vírus e a transmissão ocorre principalmente pelo contato pessoal e direto com lesões de pele de pessoas contaminadas ou objetos infectados. E ainda que receba o nome de varíola dos macacos, eles são tão vítimas quanto nós. A infectologista Luana Araújo afirmou que existe um período de 21 dias de incubação do vírus. Então, para evitar a transmissão, é preciso aumentar os diagnósticos. Disse que essa não é uma doença ligada a qualquer orientação sexual e reforçou também que não há motivo para pânico, ainda que tenha sido confirmada a primeira morte no país.
Para as pessoas, de uma forma geral, essa é uma doença branda que não justifica nenhum tipo de alarme, de ameaça ou de pânico. Mas para pessoas vulneráveis, e aí a gente inclui imunossuprimidos, crianças pequenas, idosos, gestantes, essa é uma doença que pode incorrer com um quadro mais grave e até, inclusive, levar ao óbito. A partir de hoje, a concessão do auxílio-doença por incapacidade temporária não depende mais de perícia no INSS se o período de espera para o exame passar de 30 dias. Nesse caso, basta apresentar os documentos exigidos. Veja a lista: nome completo, assinatura do profissional que emitiu o atestado para o início e o fim do repouso e o código da doença. O atestado deve ser emitido com validade de 30 dias e o afastamento do trabalhador sem necessidade de perícia tem um limite de 90 dias. Uma falsa biomédica presa no Rio de Janeiro vai passar amanhã por audiência de custódia. Além de atender aos pacientes sem licença, ela supervisionou estágios numa universidade e os trabalhos dos alunos não têm validade. Um semestre da faculdade jogado fora. A Cláudia é aluna de biomedicina. No início do ano, começou a estagiar com uma mulher que se apresentou como biomédica e que se ofereceu para supervisionar o estágio. O que a estudante não sabia era que Regiane Soares de Oliveira não tinha registro profissional. Nunca desconfiei de nada e assim ela sempre falou muito bem sobre todos os tratamentos. Em março, a falsa biomédica chegou a carimbar documentos da faculdade confirmando que Cláudia estava cumprindo o período de estágio, obrigatório para a formação. Ali, Regiane já usava o registro profissional de outro biomédico. Mesmo assim, os papéis foram aceitos pela universidade e Cláudia começou o estágio. Meses depois, veio a descoberta. No final do semestre, eu tive que entregar um trabalho e eles responderam como meu estágio indeferido. Entrei com a ouvidoria para poder resolver o problema e eles me responderam que a biomédica não poderia estar fazendo meu estágio porque ela não tinha CRBM. Segundo a polícia, para exercer a profissão, Regiane usava o registro de um biomédico que teve a licença suspensa. Além da Cláudia, pelo menos outros 5 alunos foram reprovados na matéria por causa da falsa biomédica. Eles denunciaram Regiane à Polícia Civil. E enganar os alunos não foi o único crime cometido pela mulher. Regiane Soares de Oliveira foi presa em flagrante ontem, numa clínica clandestina em Santa Cruz, por exercício ilegal da profissão. No local, havia seringas descartadas pelo chão, junto com lixo e calçados. Os agentes apreenderam medicamentos e materiais utilizados durante as consultas. A falsa biomédica vai responder por vários crimes. Ela está sendo presa nesse momento por exercício irregular da profissão de biomédica, falsidade ideológica, porque ela está usando a numeração de uma outra pessoa, tá? Uso irregular de material de uso controlado. De acordo com os investigadores, além de exercer a profissão de forma ilegal, Regiane usava medicamentos vencidos nos pacientes. Então essa falsa biomédica está sendo autuada em flagrante delito também por crime contra a saúde pública. A Universidade Estácio de Sá disse que vai buscar alternativas para que os alunos façam estágio em outro local, mas não explicou por que não verificou logo no começo que o registro da mulher era falso. A polícia não divulgou o que Regiane Soares disse em depoimento. Também no Rio de Janeiro está preso o homem que manteve a família em cárcere privado por 17 anos. Era nesta casa, em Guaratiba, na zona oeste da cidade, que vivia o casal e 2 filhos, uma de 19 e um de 22 anos. O portão era tapado com lona e madeira. A mãe e os filhos estavam trancados, sem ver a luz do sol, há 17 anos. O pai, Luiz Antônio Santos Silva, era conhecido como Luiz DJ. Vizinhos relataram que ele costumava colocar o som alto para abafar os pedidos de socorro da família. A gente passava muitas vezes aqui o som alto e tinha uma aparelhagem de som muito grande aí dentro. A nossa produção conversou hoje com um conselheiro responsável pelo caso que pediu para não ser identificado. Segundo ele, em 2020, um agente de saúde recebeu a denúncia sobre as condições de vida da família.
O conselheiro disse que esteve na casa e conversou com Luiz Antônio, mas ele não permitiu a entrada de ninguém na residência. Segundo o conselheiro, dias depois, ele voltou à residência acompanhado de uma equipe de psicólogos e profissionais de saúde e conseguiu entrar. Disse que também encontrou uma situação degradante, mas não havia pessoas amarradas. O conselheiro informou que registrou o caso na polícia e comunicou ao Ministério Público. Mas 2 anos se passaram e nada foi feito. Em nota, o Ministério Público confirmou que ficou sabendo do caso em março de 2020 e que o Conselho Tutelar informou que havia tomado todas as medidas pertinentes, avisando a Polícia Militar e a Polícia Civil, que toda a rede de proteção do município no território estava ciente e que tinha pedido medidas de proteção. O Ministério disse ainda que, depois disso, nenhuma informação foi enviada ao MP de que a violência não tinha parado. Ontem, a mulher e os 2 filhos foram resgatados, graças a uma denúncia anônima à Polícia Militar. Eles foram levados para o hospital com quadro de desidratação e desnutrição grave. A casa foi periciada e o resultado da perícia deve sair em 10 dias. A polícia pediu medidas protetivas para a mulher contra Luiz Antônio. Ele foi preso em flagrante por manter a família em cárcere privado. Luiz Antônio Santos Silva foi levado hoje para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio, e vai responder por sequestro ou cárcere privado, vias de fato, maus tratos e tortura. Uma crueldade sem fim. Em Mato Grosso do Sul, uma moradora de um condomínio foi assassinada durante um roubo. 2 funcionárias da vítima foram presas suspeitas de envolvimento no crime. As informações com Osvaldo Nóbrega. A mulher de 43 anos e a filha de 23 foram presas depois de prestarem depoimento na delegacia. Elas contaram a versão para a morte da pecuarista Andréia Aquino Flores, de 38 anos, mas os policiais descobriram que era tudo mentira. Inicialmente, as funcionárias disseram que tinham sido abordadas por criminosos no estacionamento de um supermercado e levadas para a casa da patroa, no condomínio de luxo, aqui em Campo Grande. Só que as imagens das câmeras de segurança do supermercado mostraram que elas facilitaram a entrada de um homem no veículo. Segundo a polícia, os criminosos queriam que a pecuarista fizesse uma transferência por Pix e simularam um roubo. Só que a vítima reagiu e foi morta por asfixia. A polícia procura por um jovem de 23 anos que também teria participado do crime. Osvaldo Nóbrega, de Campo Grande, para o Brasil TV. 6 pessoas foram detidas e 5.000 caixas de cigarro apreendidas numa operação contra o contrabando em Sergipe. A ação policial ocorreu no povoado Terra Caída, em Diaroba. Segundo a polícia, foram encontrados dentro da embarcação 5.000 caixas de cigarros contrabandeadas do Suriname. Após uma apreensão feita pela Polícia Militar, feita há cerca de 3 meses, a Polícia Civil local iniciou a investigação para saber a origem desse produto. Recebemos a informação de que um carregamento com cerca de 5.000 caixas de cigarros entraria em Sergipe através do povoado Terra Caída, em Diaroba. A retirada completa da carga de cigarros contou com a participação de policiais civis e militares. O povoado Terra Caída, em Diaroba, é um dos pontos turísticos mais visitados no município. É uma região que a economia também é baseada na pesca, mas que, segundo a polícia, tem sido monitorada devido aos constantes casos de apreensões de mercadorias, flagradas pela Polícia Civil e pela Marinha do Brasil. A polícia informou que dos 6 detidos, apenas 2 foram indiciados. Os outros tinham sido contratados para o serviço sem responsabilidade no contrabando. Você tem acompanhado aqui no Brasil TV a escalada de feminicídios no Rio de Janeiro. Foram várias mortes nas últimas semanas. Mas o contrário, embora seja raro, também acontece. Olha esse caso em Minas Gerais. A blogueira Isa Gomes, de 28 anos, vai responder pelo assassinato do ex-namorado Leandro Moraes, de 36 anos, em junho deste ano, no município de Contagem. Segundo a polícia, ela não aceitava o fim do relacionamento e contratou 3 homens para matá-lo por asfixia. Todos vão responder pelo crime. Antes do intervalo, a gente mostra uma imagem impressionante no Rio Grande do Sul. Olha o que a ventania fez neste posto de gasolina no município de Osório. O vento derrubou o teto. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as rajadas chegaram a 90 km por hora na região. Os bombeiros informaram que não houve feridos, felizmente.
A seguir, a tecnologia 5G chega a mais 3 capitais. Você vai saber tudo já já. Olha só a novidade. A partir de hoje, a internet 5G está disponível em mais 3 capitais do país: Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. Mas quem tem antenas parabólicas precisa tomar algumas medidas para garantir o sinal. Uma nova revolução. A tecnologia 5G vai possibilitar uma internet muito mais rápida, com velocidade até 100 vezes maior que as conexões atuais de celular. Em Belo Horizonte, o 5G começou a funcionar hoje. A capital mineira tem mais de 1.100 antenas de operadoras de celular espalhadas. 13% já estão com equipamentos para oferecer o novo sistema. João Pessoa e Porto Alegre também começaram nesta sexta-feira a contar com a 5ª geração da internet móvel. Eles se juntam a Brasília, que teve o 5G ativado no dia 6 deste mês. Pelo edital do leilão do 5G, realizado no ano passado, todas as capitais do país devem contar com a tecnologia até o fim de setembro. Mas com a ativação dessa nova tecnologia, o sinal de TV transmitido pelas antenas parabólicas pode sofrer interferências, como chuviscos, imagens travadas e interrupções permanentes. Essas falhas podem ocorrer porque a tecnologia 5G opera na mesma frequência do sinal das parabólicas. As frequências em que o 5G vai trabalhar aqui no Brasil, uma delas é a frequência da banda C, conhecida como a banda C, que hoje é utilizado para recepção e transmissão via satélite. Por isso, quem tem parabólica precisa ficar atento. Será necessário trocar todo o equipamento, inclusive o receptor. A nova antena será bem menor. O prazo para que a transmissão da TV aberta pare de funcionar totalmente nas parabólicas vai variar em cada cidade. Será de 18 meses a partir da ativação do 5G no município. Quem tem aquela anteninha espinha de peixe ou tem um sistema de recepção do sinal da televisão através de TV a cabo, TV paga, não precisa se preocupar com nada. Não vai sofrer qualquer tipo de alteração e nem interferência. Essa interferência, essa mudança é só para quem tem parabólica em casa. Em alguns lugares, aliás, eles chamam a parabólica de balaio ou de peneira. A Anatel determinou a criação do SIGA Antenado, entidade responsável por ajudar a população durante essa transição. Famílias de baixa renda que fazem parte do CadÚnico, o cadastro para programas sociais do governo federal e que tenham antenas parabólicas em uso, podem pedir o kit de graça, com direito à antena, receptor e instalação dos aparelhos. O prazo para solicitação é de 90 dias a partir da ativação do 5G. Para entrar em contato com o SIGA Antenado, é só ligar para 0800 729 2404 ou acessar o site sigaantenado.com.br. Ele só vai ter que, quem não é beneficiário de Programa Social Federal, adquirir uma antena nova, uma caixa receptora, realizar a mudança e vai ter todos os seus canais com uma melhor definição. Posso garantir que será uma mudança para o bem, porque a pessoa passará a ter uma TV digital com melhor som, melhor imagem, sem custo nenhum, de graça hoje, de graça sempre. E a gente encerra o Brasil TV mostrando a produção de mel no município paulista de Agudos. Olha que coisa boa. Pequenos produtores conseguiram ampliar os negócios e já estão até exportando. Além de deixar tudo mais gostoso, o mel tem a ver com renda e realizações na família da dona Dejanira. O meu sogro já mexia com abelha, né? Aí depois veio o irmão dele mais velho, depois a gente... Ela e o marido aumentaram a produção de mel em 70%. E não são os únicos por aqui que notaram uma oportunidade no setor. Em Agudos, a produção anual de mel cresceu 500% de 2019 para 2021, chegando a 176 mil quilos, segundo o IBGE. Assim como em outras regiões, apicultores do município contam com algumas parcerias para distribuir as colmeias.
A floresta de eucalipto pertence a uma empresa de celulose. Agudos tem uma vantagem em relação à florada. Durante boa parte do ano, as abelhas têm as flores do eucalipto, da mata nativa e também podem tirar néctar da plantação de laranja. Ainda assim, é preciso suplementar. Durante o inverno, entra a alimentação com o açúcar, para que a produção não pare. Esse tipo de manejo fortalece os enxames e eles podem chegar mais saudáveis e populosos na primavera. Só que aí tem um detalhe: tudo deve seguir regras específicas do mercado externo. O complemento não pode ter vestígios de nenhuma mistura que altere a composição do mel, como glicose, agrotóxico ou qualquer agente contaminante. O açúcar VHP que a gente usa nas abelhas, ele entra antes do processo do refinado, então ele tem menos química. Tudo passa por um rigoroso processo de rastreamento. O mel brasileiro é considerado orgânico, por isso agrega valor ao produto. O mel que sai daqui vai principalmente para os Estados Unidos e também países da Europa. Atualmente, as empresas exportadoras estão pagando R$ 12,50 pelo quilo do mel no tambor. A expectativa é que até agosto esse preço dobre, com a chegada da nova safra e a produção do mel silvestre e cítrico. Esses são os tipos que fazem mais sucesso na exportação. Para a venda no Brasil, os apicultores de Agudos cobram R$ 2,00 a mais. Só que, segundo eles, acaba não compensando tanto, devido ao baixo consumo de mel no país. A família da Débora exporta tudo o que produz e quer chegar este ano a 400 colmeias. Tem centenas de caixas guardadas e prontas para receber os enxames também em outras regiões do país, na apicultura migratória. De exportar hoje a R$ 12,50 não é um preço tão ruim. Há uns 2 anos atrás a gente exportou a R$ 3,80, mais baixo. E hoje já está a R$ 12,50. Então, assim, a gente tem expectativa de R$19, R$20 a próxima safra, que é a safra que a gente está chegando agora, que é a safra do cipa-uva, a safra de laranja, né, que é a safra que rende mais. Coisa boa. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Boa noite e um ótimo fim de semana.